Vamos lá, Fabião. A gente selecionou aqui uma perguntinha, a pergunta que mais apareceu lá no AGF Prime, tá, pai? E a pergunta que mais apareceu lá dos nossos assinantes foi a seguinte: hoje tem muita gente que está desacreditando no Brasil por conta de vários motivos políticos, né? E o senhor é um investidor de longo prazo, mais de 50 anos na Bolsa, e já passou por situações muito piores do que a que a gente está passando agora, né? Um exemplo que sempre pedem para que a gente descreva foi a década de 90, que inclusive na semana passada acabou fazendo aniversário, né, da época do confisco da poupança. Então, se o senhor puder contar para a gente como que era investir naquela época, né, na época do confisco, e uma história que o senhor sempre conta, né, que as ações, o fato do seu patrimônio estar em ações foi o que te salvou, né? Bom, eu tenho tido muitas afirmações de pessoas que absolutamente não conhecem ou não entendem nada do que significa dizer uma participação acionária, não é isso? E todos eles reputam ser a aplicação em ações uma aplicação de altíssimo risco. Claro, em tudo na vida existe um risco, só que você tem condições de dimensionar o seu risco de uma forma pragmática, tá certo? O risco ele está ou ele é inerente ao a ansiedade que você tem de obter um resultado. Quando você espera ou pretende um resultado mais assintoso, mais rápido, mais forte, em papéis que oscilam de uma forma bastante significativa, o seu risco passa a ser um pouco maior. Quando você aplica em papéis que não ostentam essa condição de volatilidade tão frenética, é claro que o seu risco passa a ser menor. Nós tivemos na década de 90, final de 90, final de 88, 90, um episódio bastante interessante para qualificar essa questão da segurança e da garantia. O ex-presidente eleito, Fernando Collor de Mello, quando assumiu a presidência da República, ele implementou um plano chamado Plano Collor, no qual ele alterou a moeda, certo? Nós tínhamos, na época, se a memória não me trair, o cruzado, e ele, então, voltou a instituir o cruzado. O que aconteceu? Esta modificação do meio circulante na moeda, de cruzado para cruzeiro, causou um reboliço no mercado, porquanto, de uma hora para outra, quem tinha cruzado passou a não valer nada. Passou a valer o quê? Passou a valer o cruzeiro. E quem tinha cruzeiro? Ninguém tinha cruzeiro, tá certo? O cruzeiro, então, passou a ser um objeto extremamente desejado, não é isso? E muitas pessoas perderam até a vida, acabaram se suicidando, porque haviam aplicado muito em projetos do governo, não é isso? Em aplicações do governo, e todas as aplicações que estavam restritas ao conta corrente acabaram ficando encurraladas, né? Acabaram ficando de uma forma assim, assintosamente, definidas como se não valessem mais em termos de moeda, em termos de... Então, o que aconteceu? Quem tinha um cruzado, e a partir do instante em que o Collor implementou o plano dele, passou a ter o quê? Passou a ter uma moeda restrita. Moeda essa que ele não podia mais exercer o seu poder de compra. Só valeria o quê? Só valeria o cruzeiro. Havia um percentual pequeno onde ele, ostentando uma série de cruzados, podia trocar por cruzeiros. Diríamos assim, eu não me lembro bem agora exatamente qual foi a base de conversão, mas vamos supor, você tinha R$ 1.000, não é isso? Aí você podia ter 20 cruzeiros. Então, você passou a ter uma redução
fantástica no seu poder aquisitivo. E isso fez com que o povo brasileiro ficasse dentro de um encilhamento extremamente fantástico, né? Então, os senhores vejam o seguinte: quem tinha aplicações, todas as aplicações que estavam representadas por créditos em conta corrente, elas foram encilhadas. A única aplicação que acabou passando assim sem ser mutilada foram as ações. Por quê? Porque as ações elas não representam uma aplicação de conta corrente. Ela é uma participação, é um título que participa no capital de uma empresa. Portanto, ele não estava passível de ser alcançado. Então, quando se fala que a ação não tem garantia, não tem assim segurança, é uma afirmativa falsa, na minha modesta opinião, porquanto o plano Collor acabou deflagrando que essas afirmações não são verdadeiras. A postura verdadeira seria, claro, nós termos o quê? Ações, e não nosso investimento, a nossa aplicação está representada por créditos de qualquer natureza, ok? Dito isso, eu diria o seguinte: como eu tinha ações, eu não fui afetado, e todos aqueles que tinham ações não foram afetados. Por exemplo, a maioria dos empresários também não foram afetados, porque eles tinham o quê? Eles tinham investimento em ações através da sua participação acionária nas empresas e acabaram também não sendo afetados. O que houve foi uma coisa interessante. Quem possuía cruzados, de repente, passou a não ter mais poder aquisitivo. Quem passou a ter poder aquisitivo era quem tinha cruzeiros. E os cruzeiros, então, passaram a ter uma representação bastante pequena, porque a emissão de moeda ela foi progressivamente se consolidando, tá certo? E é isso aí. Então, o Plano Collor de 1990, 1989 e 90, ele deflagrou um sentimento bastante concreto no que diz respeito à segurança e à garantia que o cidadão tenha investindo em ações. Ok? É isso aí. Não sei se me fiz explicar, mas esse foi o sentimento reinante e dominante na época. E complementando o senhor, quando o senhor recebia dividendos, então, já era nesta nova moeda, né? Claro. Então, o senhor não perdeu o seu poder aquisitivo. Claro. Quando, por exemplo, um dia antes de deflagrar dividendos, as empresas deflagrariam em cruzados. E, claro, me pagariam em cruzados. Mas, logo em seguida, as empresas que mostraram e deflagraram dividendos teriam que pagar em cruzeiros, e foi assim que o poder de compra foi recuperado, tá certo? Sem nenhum constrangimento, sem nenhuma mágoa e sem nenhuma forma de encurralamento.